eu sou Karine Arruda e começa agora mais uma edição do TRT Entrevista. Quem não se comunica se trumbica. Será que essa frase do Chacrinha faz mesmo sentido? E para os órgãos públicos? Pois então, nosso tema de hoje é comunicação pública e vamos conversar com a jornalista, mestra em comunicação e conselheira da ABC Pública, Aline Castro. Aline, seja muito bem-vinda ao TRT Entrevista. Muito obrigada, Karine, pelo convite. Estou à disposição. Aline, para começar esse nosso bate-papo, o tema em si é comunicação, mas o que é a comunicação no quesito geral? O que ela abrange? Olha, é muito comum a gente achar que comunicar é sinônimo de informar, né? Então, a gente ainda vê a comunicação como um sistema unilateral, digamos assim. A gente solta uma informação ali e acha que se comunicou. Mas eu gosto sempre de trazer o conceito, a raiz da palavra comunicação, que vem de communis, dever de unir. Então, quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de um compartilhamento, a gente está falando de pelo menos duas partes que estão tendo uma troca, né? Que estão dialogando. Então, essa compreensão e essa troca são fundamentais quando a gente fala de comunicação. Comunicar não é informar e não é divulgar, é trocar, é justamente estabelecer esse diálogo. E nesse sentido amplo de comunicação, existe a comunicação pública, que inclusive é o nome do seu podcast, né? Comunicação Pública, Guia de Sobrevivência. Mas o que é essa comunicação pública? O que difere ela da comunicação no termo geral? É legal a gente desmistificar isso também, porque, em geral, comunicação pública, as pessoas acham que é qualquer comunicação que é feita por um órgão público. Sim. E não é bem isso, né? O conceito que está mais sólido hoje em dia aqui no Brasil, existe inclusive a Associação Brasileira de Comunicação Pública, que abraça esse conceito, essa causa, é a comunicação pública como aquela que está a serviço da cidadania, como aquela que coloca o interesse público no centro do que se faz. Então, não é simplesmente você usar um recurso público para uma divulgação. Não, é você fazer, desenhar estratégias que vão realmente promover a participação das pessoas, que vão ajudar a fortalecer a cidadania, o senso de pertencimento mesmo, assim, vão aproximar de fato as pessoas dos órgãos públicos e principalmente fazer valer o direito à comunicação, que é um direito humano fundamental. Não é só o direito de receber informação, mas é o direito também de se comunicar, de participar, né, e de exigir também a prestação de contas das organizações públicas. Então, comunicação pública mesmo passa por tudo isso. No TRT Entrevista de hoje, estamos falando sobre comunicação pública. E a convidada de hoje é a Aline Castro, jornalista, mestra em comunicação e conselheira da ABC Pública. Aline, aproveitando que a gente falou sobre comunicação pública, nesse tipo de comunicação existe uma linguagem específica? Olha, Karine, linguagem é um componente essencial de qualquer comunicação, né? Se a gente pensar num fluxo básico de comunicação, existe um emissor e um receptor que, para transmitir uma mensagem, faz uso de um canal. E a maneira como a gente estrutura essa mensagem, a linguagem é um componente essencial ali, né? Se a gente vai usar uma linguagem verbal, visual. E tem um movimento que vem crescendo muito, felizmente, inclusive no judiciário, que é o movimento da linguagem simples, né? É uma técnica que pode e deve ser aplicada e amplamente utilizada, que justamente vai promover mais acesso das pessoas às organizações públicas. Eu considero isso fundamental quando a gente está falando dessa comunicação verdadeiramente pública. Por quê? Porque a gente tem que pensar na realidade que a gente tem no país e os órgãos públicos precisam falar com a sociedade em geral, né, com muitas pessoas de diferentes idades, níveis educacionais, e os órgãos públicos muitas vezes usam termos que ninguém entende, principalmente o judiciário, e isso acaba distanciando as pessoas que já têm um pouco consolidada a ideia de que o poder público é inacessível, é muito chato, é muito difícil, é muito burocrático. Então, a gente mudar a forma como a gente se comunica, fazendo uso da linguagem simples, particularmente eu considero fundamental, não só para atingir as pessoas de diferentes
níveis educacionais e, de fato, fazer com que elas exerçam esse direito à comunicação. Mas também pensando que todos nós, hoje em dia, está todo mundo muito sobrecarregado de informação. Então, quando a gente faz comunicados, textos, vídeos muito longos, muito empolados, muito cheios de ornamentos e elementos, para qualquer pessoa isso se torna mais inacessível. A gente não tem tempo a perder, então a gente precisa facilitar. Eu acho que facilitar é um mantra que as organizações públicas, na hora de se comunicar, precisam repetir e sempre priorizar isso, facilitar a vida das pessoas que acessam as nossas instituições. Perfeito, Aline. E aproveitando que a gente está falando dos cidadãos, né, desse acesso, eles são os principais ali quando o assunto é comunicação pública. O que você recomenda para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo no YouTube, no sentido de comunicar? Como se comunicar? Que postura manter? Olha, Karine, eu acho que é muito importante que as pessoas primeiro tenham consciência de que a comunicação é um direito delas, Sim. né? E culturalmente a gente tem esse distanciamento gigante das pessoas com as instituições públicas e claro que os órgãos precisam fazer muitos movimentos de aproximação, a linguagem é uma delas, como eu já comentei, mas as pessoas também podem fazer o movimento inverso, né? Fazendo valer esse direito que elas têm, cobrando mesmo, pedindo prestação de contas, participando mais ativamente, né? Conhecendo os seus direitos. Hoje em dia, felizmente, muitas instituições públicas têm perfis nas redes sociais com muito conteúdo bom, mas esse conteúdo às vezes não chega nas pessoas, não é acessado, porque acham ainda que isso não é para mim, não preciso disso. Meu conselho, digamos assim, é que as pessoas procurem saber disso, vão atrás, isso vai empoderá-las, isso vai engrandecê-las de alguma forma e o nosso país precisa disso, precisa dessas pessoas mais conscientes, mais participativas e quem sabe assim a gente consegue disseminar mais essa cultura, né? De órgãos que se comunicam, mas de cidadãos e cidadãs que também buscam as organizações públicas para fazer valer o seu direito à comunicação. Aline, depois desse bate-papo maravilhoso, eu queria te agradecer. Infelizmente, a gente chega ao fim, mas queria te agradecer pela sua presença aqui, por ter conversado e esclarecido esses pontos principais sobre comunicação. Eu que agradeço, Karine. Contem sempre comigo, foi uma honra. Obrigada. Eu sou Karine Arruda e assim chegamos ao fim de mais um TRT Entrevista. A convidada de hoje foi Aline Castro, jornalista, mestra em comunicação e conselheira da ABC Pública. Esse bate-papo você confere completo lá no nosso Spotify, pesquisando por TRT Mato Grosso e também no nosso YouTube, @TRT Mato Grosso ou então @TRTFM 104.3. Até a próxima!